Oi, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje nós teremos um bate-papo aí com o nosso gestor educacional, Alexandre Carvalho, e ele estará conosco, nesta live falando um pouco aí sobre inteligência emocional nos tempos de crise, tá bom? Nós vamos convidar ele agora para ele estar conosco. Boa Oi, noite. Alexandre, boa noite. Tudo bem, Marcelo? Boa noite. Boa noite, Tudo pessoal. bem? Tudo bem. Pessoal, Podemos nós seguir. já seja bem-vindo, Alexandre, a nossa mais uma live aí do nosso projeto da faculdade. Pessoal aí que está entrando, clica aí no aviãozinho aí, convida outras pessoas para participar com a gente. Nós vamos ter um tema aqui muito interessante hoje. Nós vamos falar um pouco aí sobre inteligência emocional em tempos de crise, E o nosso convidado de hoje, é o Alexandre Carvalho, gestor educacional. Também aqui estendo, a saudação aí para todos que estão aí entrando, Pessoal entrando aí, Josiane, Tiago, a Sara, sejam bem-vindos. Ao pessoal aí também do nosso curso aí de administração da faculdade. Então sejam bem-vindos aí a mais uma rodada aí de lives aí do nosso projeto Fãs Convida. Para quem acompanha aqui o nosso canal pelo Instagram, vocês já devem ter acompanhado. Sempre nós temos aqui lives e sempre trazendo temas interessantes para vocês. Nós já tivemos sobre mídias, teremos sobre outros assuntos também, sobre competências. Hoje nós teremos aí sobre inteligência emocional. Teremos mais duas aí ao longo da semana. Então, é um momento da gente aproveitar também, e refletir sobre vários temas relevantes aí para a nossa sociedade. Então, pessoal, nós vamos dar início à nossa live com o nosso convidado de hoje, Então, Alexandre, vou deixar para você se apresentar, Muita gente aí deve estar perguntando quem é o Alexandre, então vou passar a bola para você aí. Alexandre, seja bem-vindo, fique à vontade, Alexandre. Valeu, Marcelo. Obrigado. Mais uma vez, parabenizar pelo projeto, a Faculdade Nova Serrana, FANS, tem oferecido aí semanalmente temas muito atuais, virou moda as lives, a gente tem que aproveitar o melhor dessa ferramenta, enfim, parabéns aí à FANS pela organização. Tem sido muito bacana. E agradecer pelo convite, para mim, muito honrado de ter essa oportunidade. A gente já se conhece há um bom tempo aí e estamos tendo a primeira oportunidade de fazer esse tipo de trabalho juntos, Marcelo? Isso tem sido muito bom. Tenho conhecido algumas pessoas entrando aí, pessoas que trabalharam comigo, tanto aqui em Divinópolis, quanto em Lavras, em outros locais que eu já trabalhei, que diga-se de passagem, eu estou um pouco rodado já, Mas isso é bacana, e essa oportunidade de conhecer muita gente. Como você pediu para me apresentar aí, É, eu fui apresentado como gestor educacional, não é isso? Porque já Isso. tem quase 16 anos que eu trabalho com educação, quase 16 anos. Então tem um tempo, uma estrada sendo construída aí, nesse meio, mas eu não iniciei minha carreira com educação, a minha formação de base é ciências contábeis, trabalhei durante um tempo com contabilidade, e depois eu fui migrando, fui fazendo uma transição de carreira, conheci a educação ela é apaixonante, assim como você também, escolheu uma área aí, Sim. se formou, trabalhou durante um tempo com isso, e quando você conheceu a docência, tá aí para contar a história, não é isso? Então, assim, eu acabei conhecendo a educação e fui migrando para a educação, experimentando a educação e fiz algumas especializações que, de certa forma, eu fui entrando de vez nesse meio, Então,
Me especializei em gestão de pessoas, me especializei depois em gestão de projetos sociais e depois em gestão escolar, né? Então, tem esse caminho trilhado aí, né? E por que o Alexandre, que é formado em contabilidade e se especializou nessas outras coisas aí, vai falar de inteligência emocional? Deixa eu tirar esse óculos aqui, que por enquanto não está precisando ainda não, né? Porque a gente vai ficando velho, a vista não colabora muito mais, né? Mas por que o Alexandre vai falar sobre inteligência emocional? Ele não é psicólogo, né? Tem-se uma ideia, né? Você vai falar sobre emoção, sobre sentimento, sobre competência, sobre comportamento humano, na verdade, e a formação não tem muito a ver com isso. Mas trabalhando com educação, eu trabalho com desenvolvimento humano, com desenvolvimento de competências, e o desenvolvimento dessas competências, principalmente hoje, fala-se muito em soft skills, em competências comportamentais, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A inteligência emocional é uma das competências comportamentais mais importantes, mais relevantes na nossa atualidade. Então, eu acabo pesquisando sobre isso, trabalhando com esse desenvolvimento. Então, por isso que eu tenho trabalhado e disseminado, né, esse tema ultimamente, aí, principalmente nos últimos 2 anos do meu trabalho com educação, eu tenho disseminado essa temática que é a inteligência emocional. Certo, bacana. Foi uma trajetória, virou totalmente, né, Alexandre? De ciências contábeis, se encontrou na educação e se sente feliz, né? Nessa nova proposta, nessa nova dinâmica de trabalho aí. Muito legal, Alexandre, essa trajetória sua. Bacana. E o legal que nós temos aí, né, esse perfil é um perfil do curso de administração da FANS, né? Tem muitos alunos aí de administração. E é importante a gente ter essa reflexão. No passado, a gente se formava, escolhia uma profissão e você tinha essa profissão para o resto da sua vida, né? Hoje em dia tem estudos que dizem que as pessoas que estão entrando no mercado hoje, elas terão até 5 profissões na vida, né? Então, realmente, a gente ser flexível nesse sentido, buscar conhecimento a todo momento, desenvolver essas competências, porque possivelmente, hoje você está fazendo um curso, mas não necessariamente você vai trabalhar com isso a sua vida toda. Verdade. Né? Acaba que o mercado ele é muito dinâmico e, de repente, nos converge para uma outra área ou até mesmo para uma área complementar. Né? Muito bacana. Ô Alexandre, para a gente iniciar aí essa temática, né, voltada aí sobre inteligência emocional, né? Até na minha postagem eu até coloquei, né, que é uma das competências aí que é exigida, né, atualmente de um profissional. Eu quero iniciar com você, Alexandre, partindo do critério da definição. O que é a inteligência emocional, Alexandre? O que na verdade, o que compõe essa inteligência emocional? O que é a inteligência emocional? Tá certo. Em resumo, é o uso inteligente das emoções. Só que tem muito mais por trás disso. Hoje, o principal autor que se fala de inteligência emocional, inclusive é o autor do best-seller, né, que é um livro que chama Inteligência Emocional, é um psicólogo americano que se chama o Daniel Goleman, né? Possivelmente alguns aí que estão participando conhecem o livro ou conhecem ou já ouviram falar do autor. Ele hoje é a principal referência. Não foi ele que criou essa temática, não foi ele que desenvolveu, iniciou o desenvolvimento do estudo sobre isso, mas ele é hoje a maior referente sobre isso. E há 2 anos atrás, há menos de 2 anos atrás, eu participei de uma convenção de inteligência emocional em São Paulo, com ele, né, com o Daniel Goleman e com o Marshall Goldsmith, que é uma referência também, né, ele é conhecido como coach das estrelas, né, utiliza muito essa temática, e eu tive a oportunidade de participar dessa imersão com eles em São Paulo e poder conhecer um pouco mais, aprofundar um pouco mais nessa temática, tá certo? Então, hoje, ele é a principal referência. O que ele fala de inteligência emocional, né? Eu vou colocar a definição aqui, né? O que ele diz que é inteligência emocional, e depois, quando a gente passar pelos pilares, vamos dizer, vai ficar mais fácil para todo mundo que está nos assistindo aí, está acompanhando,
entender, né? O que eu vou colocar como definição agora, lá no final dessa nossa live, dentro do que a gente vai conversar, vai ficar muito mais fácil entender. Mas o que o Daniel Goleman fala? Ele fala que a inteligência emocional, ela é a capacidade que a gente tem de identificar os nossos sentimentos ou as nossas emoções. Mas não só nossas, as dos outros também. Então, a capacidade que eu tenho de identificar o meu sentimento, a minha emoção, daquela pessoa que eu me relaciono, a partir dessa identificação, eu tenho condição de motivar a mim mesmo, né? De não precisar de um estímulo externo, eu consigo eu mesmo me motivar, me mobilizar, né? E gerenciar bem essas emoções dentro de mim. E conseguir levar isso para os relacionamentos, para as pessoas para as quais eu me relaciono, seja no trabalho, seja na minha família, né? Ou seja, todas as relações que eu tenho. Então, basicamente é isso, conseguir compreender o sentimento, a minha emoção, gerenciar essas emoções adequadamente, ou seja, quando eu consigo conhecer as minhas emoções, conhecer os meus sentimentos, eu consigo também compreender por que eu vou ter uma reação em relação àquilo, né? Por que eu reajo dessa forma a esse estímulo? Aí eu consigo controlar. Se eu consigo controlar, eu consigo me motivar, me mobilizar, a buscar meus objetivos, né? A conseguir fazer aquela dieta, a conseguir permanecer lá na academia, não só na primeira aula, né? Exemplos básicos aí. E eu consigo começar a trazer isso também para as minhas relações, para a forma com que eu comunico com as pessoas, né? A comunicação adequada, ela é fundamental quando eu consigo gerir as minhas emoções, né? Então, dentro do que a gente vai conversando, é bacana que as pessoas elas começam a olhar, né? Eu até te convido, você que está nos acompanhando, a começar a pensar no seu círculo de relações, não onde você trabalha, dentro da turma aí, né? Nesse momento está tudo mais ameno, né? Que está todo mundo em casa, não está lá na sala de aula, aquele tumulto, aquela confusão. A gente também gosta, que a gente é apaixonado por aquilo tudo. Mas você reduziu muito o conflito, né? Então, assim, Verdade. usar de forma inteligente essa emoção. Tem uma definição bem básica, que eu acho bacana também, que o nosso professor Paulo Teixeira, lá do Senac, trabalhou um tempo conosco lá, ele resume de uma forma bem simples. Que inteligência emocional é o seguinte: de um lado, você tem a ação. Lá do outro, você tem a reação. Então, tudo que está no meio é inteligência emocional. Tudo que você produz entre a ação e a reação é inteligência emocional. Ou seja, é a forma como você vai construir a reação, o argumento, a resposta àquele meio, a resposta àquela provocação, né? E isso a gente tem a todo momento, seja no trabalho, seja na faculdade, na escola, seja nas nossas relações familiares, né? A forma com que você lida com esse intervalo da ação e reação, tudo isso é inteligência emocional. E você pode reagir e lidar bem com tudo isso, ou nem tão bem, né? Ou seja, quando eu não uso de forma tão inteligente as minhas emoções, os meus sentimentos. Bacana, Alexandre. Enquanto você dizia aí, né, falando um pouco aí sobre a definição da inteligência emocional, eu fiz até uma anotação aqui, Alexandre, porque tudo parte do autoconhecimento, não é? A pessoa precisa se conhecer primeiro, porque a partir do momento que ela se conhece, ela consegue definir, né, até um pouco aí como que ela vai gerir essas emoções. Então, tudo volta no autoconhecimento. É muito interessante essa definição que você colocou em função disso. Pois é, exatamente. Na verdade, quando a gente entra para isso, falar do autoconhecimento, ele é um pilar da inteligência emocional. E ele é o primeiro pilar. Na verdade, são 5, né? E é bacana da gente, então, agora, falar desses 5 pilares, né, da inteligência emocional, porque ele vai fazer entender aquela definição. Então, quando eu disse que, às vezes, aquela definição ela fica um pouco confusa, né? Quando o Daniel Goleman fala que a inteligência emocional é aquilo, às vezes fica confuso da gente compreender. Mas quando a gente vai trazer para os pilares o que constrói a inteligência emocional,
vai ficar mais fácil, você vai ver que aquela definição é o resumo disso tudo. E como você bem disse, o autoconhecimento, ele é o primeiro dos pilares, né? E o básico, né? O pilar base. Sem o autoconhecimento, você não consegue desenvolver nenhum dos outros. E a verdade é que a gente pensa que se conhece, não é verdade? A gente acha que se conhece, mas a gente não se conhece. A gente se conhece muito pouco. Né? Muito em função do quê? Nós temos muito estímulo externo, um excesso de informação. E nesse momento, né, em que a gente está aí em isolamento social, muito acesso à rede, é muita internet, é muita rede social, a gente recebe um volume de informação que ele é absurdo, e a gente não consegue processar tudo isso. Então a gente está acostumado a receber muita informação externa, e o que faz isso? A gente não olha mais para dentro. A gente não consegue, a gente não tem aquele momento do dia que você para olhar para dentro e pensar, hoje passou tudo bem, né? Como que eu reagi a todas essas situações? Eu estou estressado ou não? Eu estou calmo? Como que eu estou? Né? A gente não faz. Se eu lançar aqui um desafio, né, para as pessoas que estão nos acompanhando, né? Se eu der aqui 5 minutos, né, para as pessoas levantarem 10 qualidades, né, é uma autoavaliação. Né? Levantem aí 10 qualidades de você em 3 minutos. Não vai sair. Eu tenho certeza que não vai sair. Menos aquela pessoa que tem uma autoestima elevadíssima. Né? Mas não vai acontecer. Né? Às vezes a gente vai, realmente você avalia uma qualidade, você tem uma primeira, tem uma segunda, tem uma terceira trava. Né? Não vai sair mais. Porque a gente não tem essa cultura, esse costume de olhar para dentro. Né? Se a gente não olha para dentro, se a gente não tem se a gente não desenvolve, não costuma desenvolver isso, né? Diariamente você olhar como que você reagiu a todo estímulo, aos estímulos positivos, aos estímulos negativos, você não vai conseguir compreender. Né? E não vai desenvolver autoconhecimento. Eu vi aqui que o nosso colega Wellington, né, ele acabou de botar um riso lá. O Wellington é um exemplo de autoestima. Ele é uma pessoa que né? Ele provavelmente nos 3 minutos ele deve ter chegado à 7ª qualidade ali. O Wellington é demais. Pois é, você precisa. E nesse momento, principalmente, que a gente está vivendo, de isolamento, né, de distanciamento social, a gente foi forçado, na verdade, né, a gente acabou sendo, de forma involuntária, a olhar mais para dentro, a começar a olhar mais para os nossos defeitos. O Elton disse ali que ele levantou umas 15. O Elton tem jeito com ele, não. Então, assim, nós acabamos, de forma involuntária, porque nós passamos mais isolados, mais sozinhos. Então, de forma involuntária, a gente passou a ter que olhar mais para dentro e começamos a olhar para dentro, né? Será que a gente gostou do que a gente começou a ver? Né? Porque a gente começou a ficar mais explícito. As nossas qualidades, sim, mas começou a ficar mais explícito também os nossos defeitos. E o que a gente fez com isso tudo? Então, a gente teve essa oportunidade de começar a observar isso, observar as nossas qualidades, os nossos defeitos. E o principal, como que eu estou reagindo àquilo tudo. Né? A gente sai muito de nós, a grande maioria de nós estamos aí em home office. Né? E a gente começa a ter muita mensagem digital, né? O volume de e-mail aumentou, o volume de WhatsApp, então, né? Para quem está dando aula remota, então, está nos grupos, né? Os grupos dos alunos aí estão fervilhando. Então, muita mensagem, muita provocação, muito estímulo que a gente recebe, e a gente está tendo essa oportunidade de começar a avaliar como que eu estou reagindo com isso, né? Eu estou ficando ali, muitas vezes, tem situações ali mais tensas, né? E como que a gente está lidando com isso? Eu estou lidando bem com isso, eu estou conseguindo administrar esse meu sentimento, né? Com essas reações, com esses estímulos que eu estou tendo, né? Então, autoconhecimento e teste, né? Que a gente pode fazer, como que eu consigo me livrar do mau humor, por exemplo, né? É um teste para a gente começar a observar nossos sentimentos
lidar com isso, né, o mau humor é um bom exemplo. Por exemplo, eu fico mal-humorado na segunda-feira, né? A pessoa, às vezes, é incontrolável, né? Ela não consegue lidar com isso. Eu, por exemplo, é o domingo. Domingo à noite, para mim, é terrível. Né? Muitas vezes a gente lidar com isso, a gente observa que é um estímulo, uma situação em que a gente fica mal-humorado e o que a gente faz com isso tudo? Então, quando a gente começa a trabalhar esse sentimento, a trabalhar essa relação, a gente começa a exercitar o autoconhecimento. Mas o fundamental é isso, é a gente começar a observar mais, olhar mais para dentro, né? Ser mais autocrítico com as nossas qualidades, defeitos, limitações, e aprender a lidar com as reações que a gente tem com isso. Porque a reação que a gente tem com esse estímulo é o que vai para o outro, né? Então, assim, como eu disse, só para fechar a questão do autoconhecimento, nós estamos num momento muito propício para fazer esse exercício. Porque a gente está mais isolado, mais sozinho, ou com contato com um número menor de pessoas. Então, ou seja, é um momento propício para a gente desenvolver autoconhecimento, começar a fazer esse exercício de olhar mais para dentro. Ok, Alexandre. Muito bem pontuado aí essa proposta aí do autoconhecimento, né? O Alexandre, levando essa proposta da inteligência emocional, levando isso para um cenário de crise, né? O que você tem a nos dizer aí, né, colocar como reflexão para a gente aí, qual que é a importância dessa inteligência emocional, sobretudo aí em tempos de crise? Então, quando a gente pensa em crise, né, e aí a gente pode estender isso para todos os tipos de crise, né, nesse momento nós vivemos uma crise de saúde, né, que se transportou para todos os setores, para a economia, e nos afetou o nosso estudo, o nosso trabalho, enfim, né, nós vivemos um momento de crise. Mas outras crises que nós já vivemos, né, eu acho que cada um pode pensar, uma crise no relacionamento, por exemplo, uma crise muito específica na empresa que você, né, já trabalhou e tal. Então, cada um pode pensar nessa situação de crise. Quem pode melhorar o ambiente, a situação de uma crise, ou até mesmo sair dessa crise, são as pessoas. Né? Somente as pessoas, através do seu trabalho, através do seu movimento, é que podem fazer a gente sair de uma situação de crise, uma situação de pressão. E quando a gente fala em inteligência emocional, ela está diretamente ligada, uma competência, vamos chamar de uma competência, ela está diretamente ligada às nossas relações, à nossa relação com o outro. Né? E se eu não aplico isso na minha relação com o outro, como que esse conjunto da relação, da habilidade social, ela vai fazer com que a gente consiga vencer e superar essa crise? Tá certo? Então, ou seja, a inteligência emocional, ela vai regular o nosso relacionamento, a relação que a gente tem com as outras pessoas. Então, no trabalho, a gente tem uma crise, a questão financeira, ela apertou, né? Nós temos um cenário aí de partindo de uma situação mais prática, em que as empresas começaram a se mobilizar, a ter situações que impactam as pessoas, por exemplo, suspensão de contratos, até mesmo demissões, situações em que muitos setores que ainda não estão funcionando. Sim. O que faz isso tudo acontecer? Você fica numa situação de relação, do relacionamento, em que somente as pessoas vão conseguir produzir, encontrar saídas para que a gente consiga superar a crise, ou superar os efeitos da crise. Quando a gente está no olho do furacão da crise, e daqui a pouco vem o pós-crise, e os impactos que essa crise trouxe, né? E a gente só consegue superar isso por meio dos relacionamentos, por meio da forma com que a gente vai gerir os relacionamentos. E aí, assim, é importante eu entrar no segundo pilar, que ele vem após o autoconhecimento. Quando a gente exercita o autoconhecimento, olha para dentro, desenvolve essa habilidade de olhar para os sentimentos, reconhecer os sentimentos, vem para o segundo, e tão importante quanto, que é a autorregulação, que é o autocontrole. Tá certo? A gente precisa de autoconhecimento para ter autocontrole, para controlar esse
esse sentimento, controlar essa emoção. Isso vai ser fundamental para lidar com as relações, com o meio que a gente convive, né? Um alerta principalmente aos líderes que precisam gerir o ambiente, né? Gerir esse ambiente, seja da empresa, seja da escola, seja em todas as situações, em relações que você tem com as pessoas. A inteligência emocional vai fazer toda a diferença nesse movimento. Então, ou seja, quando a gente traz o relacionamento, às vezes estou sendo um pouco redundante, mas é fundamental a gente insistir nisso, né? Quando a gente fala autoconhecimento, autocontrole, controlo minhas emoções, vou controlando as minhas emoções, eu consigo perceber como que o outro também se reage, como que o outro lida com essa situação, e cada um, né, as dores, elas têm pesos totalmente diferentes. Eu não posso pensar que a forma com que eu lido com o impacto da crise é a forma que a pessoa que está ali do meu lado, trabalha ali comigo, lida. Às vezes aquela pessoa ela vai ter um impacto, né, uma reação totalmente diferente com tudo isso que a gente está vivendo. Então, por isso que cuidar dessas relações ela é fundamental para a gente superar a crise. Ninguém supera a crise sozinho. A gente vai ter que superar junto, né, se ajudando. Né? Aí, assim, eu vou ter que entrar num outro ponto, que é a empatia, que é outro pilar. Porque se a gente está falando de relação, não dá para a gente não falar de empatia. Então, é o lidar com o outro, né? É o compreender como que a dor pesa no colo do outro, não é isso? Enfim, vamos lá. Sim, tem até uma participação aqui, né? O pessoal está interagindo, muito bacana. A Fátima, ela até colocou aí, ó, o autoconhecimento nos traz o autocontrole, né? Acaba que um pilar puxa o outro, né? Story, é importante o autocuidado para manter-se equilibrado. O Diego, né, em épocas de crise, os conflitos são maiores. Bacana, né? A Sara também. Então, o pessoal interagindo aí conosco aí, Alexandre. Muito bacana. Assim, essa é uma temática que todos nós, independente dos eixos que a gente for pensar na nossa vida, seja as nossas relações familiares, seja as nossas relações profissionais, seja as nossas relações estudantis, em tudo isso a gente consegue observar tudo que a gente está falando, né? E, de fato, esses pilares, eles são complementares. É preciso que a gente desenvolva esse autoconhecimento para a gente conseguir alcançar um nível de autocontrole, né? De autorregulação. E quando a gente consegue fazer esse exercício, dificilmente a gente vai ter todos esses pilares altamente desenvolvidos. A gente está em franca evolução, em franco desenvolvimento. Tem momentos da nossa vida que isso vai ter um peso maior, mas se eu consigo olhar, me conhecer, entender minhas reações aos meus sentimentos e desenvolver um controle, um autocontrole, eu consigo ir para um outro ponto, que é a automotivação. Né? Nesse momento, principalmente, em que a gente, voltando nesses momentos de crise, em que às vezes a gente se sente sozinho, se sente isolado, ou se sente abandonado muitas vezes, falta estímulo externo. Né? Como eu disse, a gente tem muita informação, mas estímulo nem tanto. Né? Mobilização, aquilo que leva a gente para frente, que leva a gente a se mobilizar para fazer alguma coisa, nesse momento a gente está precisando buscar força dentro da gente mesmo. Né? Essa automotivação, esse desenvolvimento da automotivação. Por exemplo, vou usar um exemplo do nosso cotidiano. Para quem pratica atividade física, que não é muito o meu caso, tá? Eu estou devendo. Mas para quem pratica atividade física e no momento de situação normal de vida, né, a pessoa ia na academia, ela tinha aquele compromisso. Às vezes a motivação dela foi ela ter pago o ano inteiro. Pagou o ano inteiro, eu tenho que ir, eu preciso ir. E agora que não está podendo ir? Será que você está se automotivando para exercitar em casa? Né? Ou está igual eu, né, com uma dorzinha aqui, uma dorzinha colar, sobe uma palpitação. Alimentação, por exemplo, é outra coisa que a gente pode trazer, né? Um exemplo dessa automotivação. Alimentação, às vezes no dia, né?
A Liliane, olha, ou paga personal, né? Bota a máscara do personal e faz, né? Mas aí é estímulo externo. Você divide um estímulo interno com um estímulo externo. Né? Mas como eu ia dizendo, um outro bom exemplo para a gente falar sobre automotivação, quando a gente está numa condição normal de vida, a gente se alimenta melhor, a gente tem rotina, a gente tem o horário correto de almoçar, às vezes você almoça fora, então às vezes você tem um cardápio de opções ali para se alimentar de forma mais saudável. Nesse momento em que a gente está dentro de casa, né? Será que a gente está se automotivando a manter essa alimentação saudável, né? Ou a gente belisca e come besteira o dia inteiro? Né? A balança vai nos contar, né? O pós-crise, a balança vai nos contar. Então, já vai contar para o meu lado, viu, Alexandre? 3 quilos, hein? Pois é. Eu vou assim, voltar. Ô Marcelo, então é um milagre, né? Essa crise é um milagre para você. Nossa, demais! Para quem me conhece aí sabe, né? O quanto que é difícil. Tá vendo que a gente consegue tirar algo de bom de tudo? Verdade. Marcelo, o que é bacana a gente colocar também, trazendo para essa relação, a gente está aqui com muitos estudantes de administração, e os estudantes vão se projetando para a sua atuação no mercado de trabalho. Ô Marcelo, você está controlando o horário aí, ó, na hora que precisar, você me... Tranquilo. Então, assim, né, para a maioria aí, os estudantes de administração e estão se preparando para o mercado, estão se preparando para serem administradores, para serem líderes, para serem pessoas que vão tomar decisão lá no dia a dia da empresa, seja lá o setor, a área que você atua, nesse momento em que você está vivendo essa situação de trabalho em casa. Né? Quando a gente está no dia a dia da empresa, ainda vinculando ao pilar da automotivação. Então, no dia a dia, você tem um chefe na tua cola. Ou se você já exerce uma posição de liderança, né, de administração, ali, de gestão, você tem, às vezes, a equipe te mobilizando, te motivando, muitas vezes cobrando retorno, cobrando postura, cobrando resposta. Você tem um estímulo que te motiva a elaborar, a construir, a desenvolver. E nesse momento, né, será que aquele projeto está parado? Né? Será que você está escrevendo, né, construindo aquele texto, aquele artigo? Né? Então, isso serve para a gente pensar nesse pilar da automotivação. Eu preciso buscar força interna nesse momento. Eu preciso olhar para dentro. Né? E aí, assim, eu gosto muito de falar sobre um neologismo, né, que, para fechar essa questão da automotivação como terceiro pilar, então só para a gente ir fazendo, para aprender inteligência emocional, a gente tem que ir fazendo a revisão da aula, né, Marcelo? Então, olha, autoconhecimento. Olhei para dentro, conheci minhas qualidades, conheci meus defeitos, observei as reações que eu tenho aos estímulos. Beleza, consigo ir para o segundo ponto. Conhecendo isso tudo, eu consigo regular e controlar melhor, né, os meus sentimentos, controlar as minhas emoções, controlar as minhas reações. Eu recebo aquele e-mail provocativo, eu consigo deixar ele pernoitar e responder lá no dia seguinte. Ou eu posso, como o chefe não está me olhando, porque eu estou em casa, eu estou no home office, eu fecho a câmera ali, vou lá, tomo uma água, tomo um café, dou aquela relaxada e volto para dar aquela resposta mais equilibrada, mais amena, mais reflexiva. Né? Então, tem o segundo ponto. Né? Desenvolvi o primeiro, o segundo, eu me motivo, me automotivo para seguir em frente. E aí, o que eu preciso pensar em ter? Se eu tenho automotivação, eu logo penso muito em ter iniciativa para fazer as coisas, para fazer academia, para me exercitar, para ter alimentação saudável, para escrever o meu texto, o meu artigo, né, para os alunos aí do último ano que estão aí no TCC já, ficando quase doido, né, com o orientador Marcelo cobrando, né, e eu estou em casa, eu preciso escrever, eu preciso fazer aquele relatório, eu preciso fazer o meu planejamento de venda, o meu planejamento estratégico. Enfim, eu estou tentando refletir sobre tudo que a gente tem aí do pessoal.
Aí a gente pensa muito nessa iniciativa, e ter iniciativa é fundamental, mas a gente precisa de um outro ponto que não é tão dito, que é esse neologismo, é ter acabativa. Né? É um neologismo, talvez essa palavra exatamente não funcione, mas eu preciso ter iniciativa e eu preciso ter acabativa. Eu preciso iniciar e concluir os meus projetos. Né? Para quem está estudando, está no primeiro, segundo, terceiro, penúltimo período. Se você não concluiu o seu curso de administração ou qualquer outro curso que você tenha feito, esteja fazendo, adianta você colocar no seu currículo lá, né, 6 períodos de administração, 5 períodos de administração, né? Com todo respeito, eu acho que cada um tem o seu motivo para aquilo, mas às vezes é melhor nem colocar, porque às vezes você coloca a dúvida no recrutador e perguntar, mas por que você não concluiu? Por que você não fez? E para quem está lá no mercado de trabalho, ele vai pensar assim, por que eu vou contratar uma pessoa que não conclui projetos? Que não vai até o final do projeto? Tá certo? Então a gente falou da alimentação para as pessoas que começam as dietas, mas desanimam na segunda semana. Né? Para as pessoas que começam, que pagam um ano inteiro de academia, mas faz só a primeira semana. Aí fica morto. Na segunda, fala assim, o que eu fui fazer de me matricular nesse negócio? É preciso que a gente tenha essa acabativa. Então, para fechar e compreender essa automotivação, é você planejar muito aquilo que você vai iniciar. É você prever, fazer uma prevenção, né? Uma previsão, na verdade, das etapas que você terá, né, logo à frente ali, para que você consiga dar a acabativa fechar os projetos que você inicia. Bacana, Alexandre, show. Então, né, retomando aí, né, pessoal, só apenas ratificando, né, o autoconhecimento, né, que caminha para o autocontrole, para a automotivação, né, e ter esse critério aí, né, Alexandre, a acabativa, né, não basta ter iniciativa se não tem acabativa, né, muito bacana essa proposta. E para ter acabativa, o que está entre a Sara colocou uma questão ali muito importante para a gente complementar isso. O que está entre a iniciativa e a acabativa é foco. Verdade. Verdade. Valeu, Sara. Obrigado, Sara. Alexandre, nesse momento agora, né, a gente já está caminhando aí para 40 minutos praticamente da nossa live, passa rapidinho, né? Eu gostaria, Alexandre, vai ficando muito gostoso, mas é um assunto para se discutir em várias lives. Sim, verdade, né? Cada pilar desse daí que você citou dá uma live, né, praticamente. Pois é. Alexandre, partindo aí, né, como considerações finais, quais dicas que você dá, né, para quem nos acompanha aí para ser emocionalmente inteligente? De repente a pessoa vira e fala assim, olha, eu não tenho inteligência emocional, é uma dificuldade para mim. Quais dicas, Alexandre, o que você dá aí para o nosso público, né, que está nos ouvindo agora e também que estará nos ouvindo depois, que nós iremos postar essa live depois no nosso canal do YouTube da faculdade, da FANS. Quais dicas que você dá para esse público, Alexandre? Ô Marcelo, assim, não existe receita. Né? Isso é algo complicado porque não existe receita, porque como nós somos pessoas diferentes, temos personalidades diferentes, graças a Deus que nós somos diferentes, né? Sim. Cada pessoa vai ter uma forma, você precisa experimentar. Né? Não, os próprios pilares, eles contribuem conosco para a gente fazer esse exercício para desenvolver a inteligência emocional. Tem muitas ferramentas também, né? Tem uma ferramenta que chama Enneagrama, não sei se alguém já ouviu falar. Você faz uma regressão para desenvolver muito. Tem gente que gosta de meditação, né? Mas, assim, em resumo, alguns pontos a gente precisa. Muitas coisas partem de nós mesmos, né? E a gente já falou muito sobre isso aqui, mas o primeiro passo para desenvolver a inteligência emocional, a gente tem que partir desses pilares.
a gente não vai conseguir desenvolver esse combo que é a inteligência emocional sem desenvolver primeiro o autoconhecimento. Então, eu preciso começar a fazer esse exercício diariamente de olhar para dentro. Então, o primeiro ponto, né? E aí, ou seja, você, né, fica como dica para você começar a fazer esse exercício. Eu preciso começar a observar, né, deixar um pouquinho esse volume de informações que a gente tem e talvez reservar um espacinho do dia ali para começar a olhar para dentro, né? Talvez ao final do dia você refletir como foi seu dia. Para quê? Observar e analisar de forma mais crítica como você se comportou a todos esses estímulos que você tem. E a partir dessa observação, e às vezes é como eu disse lá, às vezes o que você vai observar, você vai gostar ou não do resultado, né? E você gostando ou não, é o que vai te mobilizar para você fazer o segundo exercício, o autoexercício. É você começar a exercitar o domínio dessas emoções, né? Muitas vezes a gente não tem domínio sobre essas emoções. Às vezes, assim, as pessoas que a gente tem um relacionamento mais, vamos dizer assim, mais consolidado, né? Vou aí passar para os relacionamentos afetivos, para quem é casado, para quem tem aí namorado de longa data. A gente tem o costume, já é de casa mesmo, então a gente é mais aberto para reagir. Então, às vezes, assim, um pingo no i você desaba, né? Você descarrega toda aquela sua emoção, né? Então, assim, a gente precisa começar a observar isso. Como que eu reajo? Por que com o meu chefe eu sou muito mais comedido do que com a minha esposa? Por quê? A gente apanha dos dois. Mas a gente precisa começar a fazer esse exercício, então, de observar o nosso comportamento, dominar essas emoções. E aí vem um ponto, a gente precisa começar, identificando tudo isso, trabalhar mais as emoções negativas. Tá? Então, é o mau humor, às vezes a agressividade. Olha, eu reajo de forma agressiva, não tão educada a determinados estímulos. Então, eu preciso começar a trabalhar mais essas emoções negativas. Tá? A partir daí vai mais uma situação, que eu preciso aumentar minha autoconfiança, né? Às vezes a gente lida tanto com falta, com baixa confiança. Olha, eu tenho medo de falar em público, porque eu tenho medo de julgamentos, mas eu preciso como aumentar minha autoconfiança? Me lançando, não tem outro jeito. O exemplo bom do falar em público é um grande medo das pessoas, né? Mas como que eu aprendo a falar em público? Falando. Falando. Pensa lá na sua primeira palestra, na sua primeira aula, o medo do julgamento dos alunos, do público, né? E quando você exercita, você só consegue desenvolver exercitando, fazendo esse exercício. E aí também, você fazendo tudo isso, você começa a aprender a lidar com pressão, né? O que é outro ponto fundamental para a gente lidar com esse desenvolvimento da inteligência emocional. Não é fácil, não é algo fácil de desenvolver. Você vai desenvolver no dia a dia, né? Mas se a gente está falando basicamente de usar de forma mais inteligente possível os nossos sentimentos, as nossas emoções, quem tem que fazer isso somos nós mesmos. Só nós mesmos podemos fazer isso. Ok. Alexandre, dentro do que você colocou aí, você citou uma questão aí que merece, né, uma atenção especial. Nós sabemos que hoje as empresas elas vivem praticamente de lucro, né? Lucro, resultado, e muitas vezes isso vem de cima para baixo, né? E acaba que a pessoa ali praticamente ela só recebe as metas que ela precisa cumprir dentro do mês, né? E aí, de repente, o ambiente ele começa a ficar um pouco mais pesado, vamos dizer assim. E aí, Alexandre, eu quero colocar uma situação aqui, que é o seguinte: às vezes, dentro de uma empresa, existe aquela cobrança, existe aquela pressão para bater meta, para alcançar os resultados. Porém, existem situações, Alexandre, que nem mesmo as empresas oferecem recursos,
necessários para que essas pessoas possam desenvolver e entregar o resultado que a empresa deseja. E aí começa a ter toda essa situação que compromete o emocional. E aí, Alexandre, agora eu te coloco, né, uma pergunta aí, você como gestor, né, como você avalia essa questão? Muitas vezes vem uma situação de cima e às vezes a pessoa não tem muitas ferramentas ali, muitas vezes não é oferecido recurso, mas a cobrança ela vem. E aí, de repente, a pessoa fica com o emocional todo comprometido. O que você aconselha nessa situação, Alexandre? Esse é o nosso dia a dia. Isso é o que a gente vive, sobretudo nesse momento, né? E a grande maioria das situações que a gente pode exemplificar é exatamente o que acontece. A gente recebe pressão, eu acabei de falar que a gente vai aprender, que a gente desenvolver tudo aquilo que eu disse, a gente vai conseguir lidar melhor com a pressão, não é verdade? Enfim, para conseguir lidar com tudo isso, é preciso que a gente tenha muita posicionamento, né? A gente desenvolvendo todas essas questões que a gente já falou, a gente fazer essa autoavaliação, né? Eu quero viver esse ambiente insalubre, ou o que eu posso fazer para transformar esse ambiente insalubre, né? Porque às vezes também se fala muito, hoje, né? Vai se falar muito, muitas pessoas que fossem responder para você, ia falar de ser resiliente. Está muito na moda falar assim, não, mas é preciso a gente ter resiliência para lidar com essa pressão, né, para lidar com essa cobrança, para lidar com isso tudo. De fato, a gente precisa desenvolver essa resiliência para poder reagir bem a tudo isso, né? E mais um ponto, sem vitimismo. A gente não pode ter vitimismo, né, porque isso não vai nos ajudar em nada. E desenvolvendo essa resiliência, sem vitimismo, para lidar com situações como essa, esse é o nosso grande desafio das emoções. A gente volta naquela situação. A gente só vai lidar bem com a pressão, lidar bem com a cobrança, se a gente poder reagir e ter autoconfiança. Eu acabei de falar da autoconfiança. Existe um ambiente que eu posso questionar, ou que eu posso argumentar, né? Porque muitas vezes essa cobrança ela não te dá base, como você disse, ela não te dá ferramenta para você trabalhar, para você lidar com aquilo, né? E o que a gente está mais acostumado é a pessoa que recebe essa situação não ter ferramentas para trabalhar e ter não existe liderança, existe uma chefia autocrática, é uma cultura, né? É uma cultura dos nossos gestores, né? De ter uma chefia mais autocrática. Então, a gente não tem esse ambiente para poder lidar bem com isso, para poder reagir bem com isso. Isso é uma realidade, né? E aí você não tem escolha. Se eu reajo, né? Às vezes aquela chefia vai entender não vai gostar desse tipo de reação. E aí, se você não quer, vai ter quem queira. A gente entra em outras situações, né? Ou seja, vira uma bola de neve. Mas tudo isso, de certa forma, está tudo dentro daquilo que a gente falou o tempo todo, desde o início dessa live, né? Eu preciso conhecer os meus objetivos, eu preciso conhecer aquilo que eu quero, aquilo que eu tenho por objetivo, eu preciso conhecer a forma com que eu vou reagir a essa cobrança, a essa pressão, né? Porque quando a gente tem argumento também, quando a gente consegue construir um argumento, se eu tenho clareza disso tudo e eu consigo construir um argumento, eu posso muitas vezes minimizar essa pressão, minimizar essa cobrança, negociar a meta, tá certo? Porque uma meta em que a gente não consegue, se é uma meta inatingível, se eu não tenho ferramenta, ela já vai desestimular, obviamente. Se você não enxerga caminhos para conseguir atingir aquele resultado, já vai ser um desestímulo, né? Então, ou seja, se eu consigo, voltando em tudo isso, se eu consigo desenvolver esse autoconhecimento, eu consigo formular um argumento.
eu consigo participar da construção, né? As empresas que estão hoje passando por tudo isso que a gente está passando, as empresas que estão tendo a condição de olhar para a sua equipe e construir um planejamento conjunto, ouvindo, né, elas vão se dar melhor ali no... Bacana, Alexandre. Excelente. Bom, pessoal, a gente agradece, né? Tem a participação do pessoal aqui, ó, a Fátima, né? Colocando aí a importância do diálogo. Thiago também fortaleceu, né, a proposta dela aí. Temos que ter o cuidado aí para não individualizar, né, as questões. Bacana, excelente, né? O Wellington... Deixa eu só fazer um complemento, que é uma questão que veio para mim até agora. Porque, assim, mais uma vez eu coloquei que a gente precisa compreender, né? Aí entra num pilar que é a empatia, que é essa compreensão de que as coisas pesam de forma diferente para cada pessoa. Então, se eu vivo num ambiente, eu tenho lá toda a minha equipe, todos os meus colegas de trabalho, né? A gente está recebendo essa mesma meta, essa mesma pressão, né? Às vezes vão ter pessoas que vão lidar muito bem com isso, tem pessoas que vão se sentir altamente pressionadas. E quando a pessoa se sente altamente pressionada, ela não consegue reagir. Então, fatalmente, o resultado dela vai ser muito, muito pior, né, do que aquela pessoa que consegue lidar bem. Então, é isso, compreender que as dores elas pesam de formas diferentes, que a pressão ela pesa de forma diferente. E aí a gente precisa ter uma situação fundamental para lidar com as nossas relações, né? E aí, mais uma vez, relações de trabalho, relações familiares, relações afetivas. Aí é uma dica, pessoal, olha, substituir a crítica pessoal pela empatia. Aí, assim, uma questão básica para a gente olhar todo dia. Ajude mais e julgue menos. Bacana, show! A gente agradece aí também, né, a participação do Wellington. O Wellington falando aí que o autoconhecimento também pode te levar a desenvolver a criatividade para driblar situações assim, né? A Rúbia também participando, né? O gestor tem que estar disponível para ouvir o trabalhador. Poder de agir do profissional, muito bacana, pessoal. Ó, julgue menos, né? Você acabou de colocar aí, bacana, pessoal, né? É isso aí. Né? É uma situação que às vezes acontece, né, Alexandre, pelo contexto que a gente vive, muitas vezes no ambiente de trabalho, né? Lembrando que nós temos vários alunos aqui que, né, e pessoas que estão dentro das empresas, né, e muitas vezes vivendo essas condições, né? Então, Thiago aí dando um feedback positivo aí para a gente, valeu, Thiago. Então, Alexandre, a gente já está caminhando aí quase para o finalzinho aí da nossa live. Alexandre, então gostaria aí, né, que você fizesse as suas ponderações finais aí para a gente já caminhar aí para o nosso finalzinho da live aí, tá bom? Temos aí nada, 5 minutinhos. Só para a gente só consolidar essa questão, né, que foi essa dica para você praticar todo dia, ajude mais e julga menos, quando a gente volta para a empatia, que é algo que a gente precisa praticar, principalmente nesse momento de crise, às vezes a ideia de empatia, ela é muito... muitas pessoas têm uma ideia errada da empatia, né? E essa ideia, assim, é você fazer para outra pessoa aquilo que você gostaria que fizesse para você. Essa é uma ideia muito errada de empatia, porque nem sempre aquilo que você gosta para você é o que o outro gosta. Então, ou seja, a base da empatia é respeito. Então, ou seja, a gente precisa respeitar mais, né? Para que a gente aí sim consiga, ao invés de julgar, primeiro estender a mão, ajudar. Tá legal? E quando a gente desenvolve, então, a inteligência emocional, né, a tão sonhada competência do século XXI, que lá no Fórum Econômico Mundial, da ONU, estabeleceu lá que a inteligência emocional é uma das 10 top skills, né, uma das 10 principais competências para o profissional desenvolver, ela vai melhorar uma situação que ela é fundamental para você. Lidar nesse momento, lidar no pós-momento, lidar para o resto da sua vida, que é você melhorar a sua comunicação. A forma com que a gente comunica, ela vai dizer muito sobre nós, ela vai dizer muito sobre o nosso resultado,
ela vai dizer muito sobre o nosso sucesso, sobre o que a gente vai construir, consolidar. A gente precisa se comunicar melhor adequadamente melhor. E a inteligência emocional, ela vai contribuir de uma forma que você não acredita com a sua comunicação, né? Quem fizer todos esses exercícios vai conseguir se autoavaliar ali na frente. Tá legal? Legal. Grande prazer estar aqui, viu, Marcelo? Mais uma vez, agradecer o convite. O tempo foi muito rápido, né? Espero que... O papo foi muito bom, né? Eu gosto muito de falar sobre isso. Falta muita coisa assim. A gente precisaria de mais tempo, umas 2 horas para falar mais sobre algumas coisas, né? Mas, assim, que fique para uma outra oportunidade. Muito obrigado aí pela consideração, pelo convite, pelo prazer. Obrigado aí para o público, né, que participou, né, contribuiu, né, fez aí suas ponderações. Né, espero que essa conversa, essa breve conversa, tenha agregado um pouquinho para você. Né. Convidar as pessoas para me seguirem. Meu perfil está lá no convite da live. Eu sou novo no Instagram, né, eu sou recente, tem menos de um mês que eu tenho esse perfil no Instagram. Mas na bio do Instagram tem o meu link para o LinkedIn. Lá no LinkedIn eu sou mais presente, eu sou mais ativo, né? Tem alguns artigos inscritos, inclusive sobre essa temática. Né? Eu sempre produzo mais conteúdo lá. Então eu convido você que ainda não me segue, não é meu contato, me siga lá no Instagram também, acessa meu perfil no LinkedIn lá e me adiciona. Vai ser um prazer poder, né, interagir com vocês. Bacana, Alexandre. Muitíssimo obrigado por ter aceito aí o convite em estar participando desse nosso projeto Fãs Convida. A gente gostaria de agradecer as pessoas que estiveram conosco nessa live, né? Vi várias pessoas, seguidores da minha rede, seguidores da rede do Alexandre, né? Professores, pessoal aí do Senac, né? Também tem uma galera aí do Senac também participando, o Elton, vi a Caterine, a Rúbia, né? Bacana, o pessoal da Fãs também, os nossos alunos. Né? Então, Alexandre, em nome da faculdade, a gente gostaria de agradecer pela oportunidade, né, em estar dividindo aí, né, o seu conhecimento conosco. E aproveito, pessoal, a oportunidade e deixo aqui um convite para vocês. Acompanhe aí no nosso perfil aqui no Instagram. Durante a semana, né, nós teremos mais 2 lives ainda, né, uma amanhã na quinta-feira, outra na sexta-feira. Então acompanhem, sempre nós estamos aqui com lives trazendo o melhor conteúdo para vocês que nos acompanham aqui no nosso perfil. Então a gente gostaria de agradecer. Para quem não conhece a Fãs, faça-nos uma visita. Né? Nós estamos aí com o curso de administração, ciências contábeis, pedagogia, psicologia, direito, né? Aliás, hoje, né, um parabéns todo especial aí para o pessoal aí da pedagogia, né? Então, pessoal, a gente gostaria de agradecer a participação de vocês. E, Alexandre, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela disponibilidade, pela oportunidade de estar compartilhando o seu conhecimento aqui conosco. Tá bom, Alexandre? Muito obrigado. Obrigado à faculdade também. Parabéns pelo trabalho, sucesso aí. Né? E vamos junto. Né? Quando tudo voltar ao normal, eu quero ir lá pessoalmente, né? Conhecer a faculdade, conhecer o pessoal. Quem sabe a gente bate esse papo ou outro assunto também pessoalmente, lá presencialmente. Tá certo. Tá bom, Alexandre. Valeu. Muito obrigado, Alexandre. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.